Carrots. I'm not talking to you! Esta menina pequena que está apanhando se chama Anne Shirley. Seus pais morreram quando ela era jovem e foi adotada por uma família abusiva. O homem que adotou ela teve um mal súbito enquanto espancava ela. Então Anne foi enviada de volta para o orfanato. No entanto, a diretora se recusou a recebê-la. Ela foi então colocada em um trem e enviada para um lugar chamado Green Gables, onde havia uma família que desejava adotar uma criança. No entanto, o que eles não perceberam era que a família desejava adotar um menino. Marilla e Matthew eram irmãos solteiros. Devido à sua idade avançada, Matthew tinha problemas cardíacos. Assim, a decisão era adotar um menino para ajudá-los com o trabalho na fazenda. Mas quando Matthew chegou à estação, descobriu que a agência de adoção havia enviado uma menina, Anne. Ela, toda singela, agradeceu por ter sido adotada, mesmo sem notar que Matthew, sem saber como recusar, levou a menina para casa antes de tomar qualquer decisão. No caminho, Anne continuou a contar sobre si mesma. Suas ideias eram selvagens e imprevisíveis, e ela deu nome a tudo o que via. A paisagem ao longo do caminho encantou os olhos ingênuos dela. Era o lugar mais bonito que ela já tinha visto. Ela estava empolgada com sua nova vida, e Matthew começou a se afeiçoar à garota falante. Passando por boulevards sombreados de branco, eles finalmente chegaram à casa. Anne se beliscou novamente, tentando provar que não estava sonhando. Mas então, ao chegar na fazenda, Marilla perguntou onde estava o menino que eles queriam. Matthew explicou toda a história. Nesse justo momento, Anne percebeu que eles queriam um menino. Marilla repreendeu o irmão, dizendo que ele não deveria ter trazido ela. Mas era tarde demais, então eles não tiveram escolha a não ser deixar Anne passar a noite e devolver a pobre garota no dia seguinte. Anne não conseguiu comer no jantar daquela noite. Já na hora de dormir, Anne chorava de soluçar, e Marilla se sentiu culpada por ter deixado a garota perceber que não era aceita por eles. Na manhã seguinte, Anne tocou em todos os móveis do quarto. Ela queria lembrar a beleza do lugar, mas isso despertou a suspeita de Marilla, que achou que Anne tinha roubado algo. Ela pediu para verificar a bolsa de Anne. Depois do café da manhã, Anne se ofereceu para lavar a louça e disse que faria qualquer coisa se deixassem ela ficar. No entanto, a decisão de Marilla estava tomada. Ao sair, Matthew disse que esperava sinceramente que ela pudesse ficar, mas infelizmente não dependia apenas dele. Enquanto Marilla levava a garota de volta, as duas tiveram uma boa conversa no caminho, onde a mulher também ficou sabendo do passado de abuso de Anne. De repente, um cachorro vira-lata saiu correndo e assustou os cavalos, fazendo com que elas fossem arremessados para fora da carruagem. Quando Anne se levantou, afastou o cachorro sem medo e acalmou o cavalo. Marilla ficou impressionada, mas isso ainda não era motivo para ela ficar. Ela foi de encontro à gerente para entregar a menina. Mas uma coincidência aconteceu. Havia uma família ao lado que precisava de ajuda com algum trabalho. Era uma mulher muito rude que esperava que a garota só falasse se fosse perguntada, e se caso falhasse nas tarefas que a família esperava que ela fizesse, o couro iria comer. Vendo a cena caótica e a atitude desagradável da mulher, Marilla acabou cedendo e levou a garota de volta para evitar a sorte miserável que Anne teria. A mudança repentina de Marilla deixou Anne feliz, e Matthew, que estava trabalhando, também ficou encantado em ver a garotinha de volta. Marilla decidiu dar a Anne um período de teste de 1 semana. Se ela se saísse bem, poderia ficar. Caso contrário, seria enviada de volta ao orfanato. No dia seguinte, Marilla foi ao quarto de Anne e percebeu que a garota havia sumido. Ela correu para verificar se nada tinha sido levado. Mas, na verdade, Anne havia apenas acordado cedo para ajudar a recolher os ovos. Rachel, a vizinha deles, sempre foi contra Marilla adotar uma criança. Ela listou sem cerimônia todas as falhas de Anne, dizendo que ela era feia, magra e sardenta. Claro, ninguém abandona crianças bonitas no orfanato, não é mesmo? Mas mesmo sabendo ser verdade, Anne xingou Rachel em resposta às ofensas. Ela saiu desorientada e foi para uma área de penhasco para chorar. Depois de se acalmar, Anne voltou para pedir desculpas a Marilla, mas a mulher queria que ela se desculpasse com a vizinha.
É óbvio que Anne preferiu receber uma disciplina ao invés de se rebaixar perante a megera. Por causa disso, Marilla proibiu Anne de comer até que se desculpasse. À noite, Matthew foi ao quarto de Anne. Ele não queria que Anne tivesse problemas com Marilla por causa desse incidente. A pedido de Matthew, Anne concordou em se desculpar, não por suas ações, mas pelo bem de Matthew e Marilla. No dia seguinte, Anne se desculpou com os vizinhos. Sua encenação exagerada foi demais até para Marilla, mas o caso finalmente terminou. Pessoas importantes na cidade souberam que Matthew adotou uma garota, então eles convidaram a família de Matthew para uma visita. Eles disseram que eram convidados, mas na verdade queriam ver o caráter de Anne para saber se ela seria uma influência negativa para as outras crianças da região. Para causar uma boa impressão, Anne havia trocado de vestido e Marilla também se arrumou. Ela trouxe um broche de rubi, uma relíquia solitária da família. Durante a visita, uma garotinha chamada Diana se aproximou de Marilla e uma amizade começou justamente pela personalidade tagarela de Anne. As duas se tornaram boas amigas. Quando voltaram para casa, Anne ainda estava cheia de energia. Então, Marilla pediu a ela para ajudar, pedindo que ela colocasse o lenço na cadeira do andar de cima. Mas Anne, com suas fantasias infantis, colocou o lenço na cabeça e ficou se imaginando que era uma princesa. Naquela noite, Anne estava rezando em frente à sua cama, desejando poder ficar ali. De repente, Marilla entrou e perguntou sobre um broche. Anne respondeu que poderia estar nas coisas de Marilla, mas não estava. Também não estava em sua caixa de joias. Marilla começou a acusar Anne de ter pego o broche, já que estava brincando com ele mais cedo. Anne insistiu que não estava com o acessório, mas Marilla não acreditou nela e ameaçou enviá-la de volta ao orfanato, caso não devolvesse a joia. Anne ficou com o coração partido. Todas as suas esperanças foram em vão. Ela ficou lá imóvel, se sentindo impotente. Na manhã seguinte, Anne entrou na carruagem para ir à estação de trem. A decisão foi difícil para os irmãos. Pouco depois, Anne já havia partido. Mas Matthew, de repente, montou seu cavalo e foi buscar a menina de volta. O cavalo empacou e Matthew tentou seguir a garota pegando carona em outra carruagem. A essa altura, Anne já havia embarcado no barco de volta ao orfanato. As palavras de Marilla ainda ecoavam em sua mente. A sensação de ser falsamente acusada era difícil aceitar. Em casa sozinha, Marilla andava de um lado para o outro, olhando para fora de casa de tempos em tempos. No fundo, ela esperava que Matthew trouxesse Anne de volta. Matthew chegou ao orfanato, mas ficou parado do lado de fora da porta. Ele se lembrou do passado triste que Anne teve. Matthew não havia voltado para casa a noite toda e Marilla estava preocupada. Ela estava prestes a sair na carruagem para procurá-lo quando Rachel, a vizinha deles, apareceu e disse que havia pedido ao marido para sair e procurar por Matthew. A única coisa que podiam fazer agora era esperar. Anne dormiu do lado de fora do orfanato a noite toda. Quando acordou, viu um leiteiro gordinho e foi falar com ele. Matthew, que havia corrido a noite toda, finalmente chegou ao porto. Estava prestes a comprar uma passagem quando percebeu que não tinha dinheiro. Ele então teve que penhorar o relógio de bolso de sua família para comprar a passagem. Mas ele viu uma garotinha que parecia Anne de costas, então Matthew correu para segui-la, sem perceber a carruagem que vinha a toda velocidade pela estrada. Como era de se esperar, ele sofreu um acidente. Por outro lado, Anne estava ajudando o leiteiro a entregar as encomendas em troca de algo para comer. Quando Matthew recuperou a consciência, ele se viu a bordo de um navio. Marilla estava em casa esfregando freneticamente o chão, tentando se esquecer o que fez. O broche, de fato, não foi roubado por Anne, apenas caiu entre as almofadas. Matthew chegou ao orfanato à noite, mas não importa quantas vezes batesse na porta, não houve resposta. Ele não teve escolha senão dormir no chão por aquela noite. Quando ele acordou, estava sendo tratado como um mendigo pelas freiras. Ele não se importava de parecer pobre. Ele só queria ver Anne o mais rápido possível, mas a Madre Superiora lhe disse que Anne não havia voltado. Enquanto isso, Anne recitava poesias para as pessoas na rua em troca de algumas moedas. Finalmente, um casal de irmãs ficou impressionado com Anne enquanto ela recitava seu poema. Ela ouviu um chamado da multidão. Era Matthew. Ele finalmente a encontrou. Mas Anne
ainda estava irritada por ter sido abandonada à própria sorte. Matthew implorou e suplicou, mas ela se recusou a voltar e sofrer humilhações. Um homem que estava por ali se dispôs a ajudar Anne, mas Matthew rapidamente disse que ela era a filha dele. No momento em que ouviu essas palavras, Anne finalmente sentiu verdades nas palavras de Matthew. Ela deu meia volta e abraçou Matthew bem apertado. Agora sim, eles voltaram para a casa. Agora estamos no primeiro dia de aula dela. Os colegas de sala simplesmente começaram a insultar Anne por ser adotada e feia. Um dia, ainda na escola, ela e Diana andavam pelas partes da escola quando, acidentalmente, descobrem o professor e uma das alunas escondidos dentro de uma sala em um momento íntimo. Sem pensar duas vezes, elas espalharam o segredo do casal, mas a fofoca custou um preço para Anne. A garota que estava com o professor se passou por vítima e todos começaram a ignorar Anne, acreditando que ela estivesse apenas provocando intriga. Mas mesmo tendo sido ignorada, ou melhor, na linguagem atual, cancelada, Anne voltou para casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ela arrumou suas tranças e prometeu para si mesma a não fazer nada de errado. Mas o segredo que ela espalhou trouxe consequência quando o irmão da garota cercou Anne no caminho para a escola. Por sorte, um colega de sala chamado Bert apareceu a tempo de ajudar ela. Os dois então se conheceram e foram juntos para a escola. Ao chegarem na sala, os outros alunos viram os dois juntos e começaram a fazer comentários maliciosos. Anne se afastou enquanto Bert foi questionado sobre andar com aquela menina órfã e fofoqueira. O garoto respondeu prontamente que não se importava, pois achava ela bonita e agradável. Enquanto isso, Marilla foi inexplicavelmente removida da associação de mães. Ela foi informada de que deveria dar uma lição em sua filha adotiva. Marilla, que não sabia o que estava acontecendo, ficou com um olhar carrancudo. No caminho de volta para casa, ela não sabia que problema Anne tinha arrumado. Durante uma aula de literatura, Anne foi escolhida para ler um texto. Era tudo o que ela precisava para revelar suas habilidades comunicativas. Embora ela tenha despertado gargalhadas nas alunas invejosas, Bert ficava cada vez mais apaixonado pela forma impactante de se expressar de Anne. No intervalo para o almoço, Bert se aproximou de Anne com uma maçã na mão para dar a ela de presente. Mas a reação dela foi hostil. Ela se recusou a dizer qualquer coisa a Bert. Enquanto isso, Matthew finalmente descobriu o que Anne havia dito na escola. Marilla ficou furiosa ao pensar que ela havia espalhado mentiras para prejudicar a reputação da garota que foi vista com o professor. Marilla encontrou os pais da garota que foi alvo do boato e se desculpou, mas eles disseram que Anne era um lixo sem valor que não deveria ter sido adotada. Mas Marilla saiu em defesa de Anne, dizendo que a menina suportou mais do que qualquer um pode saber ou imaginar. Logo após, ela deu as costas para a mãe da menina dos boatos e foi embora. Na escola, tentando chamar a atenção de Anne, Bert jogou uma bolinha de papel nela. Anne ignorou, mas inesperadamente, o garoto ficou ainda mais agressivo e foi direto a Anne puxando o cabelo dela. A reação foi imediata. Anne atingiu ele com sua lousa. O professor puniu ela por isso, fazendo com que ela ficasse na frente de toda a classe. Atrás dela, estava escrito no quadro que ela tinha mau temperamento. Toda a classe riu dela e a única razão pela qual ela era tratada com tanto desdém era porque foi adotada de um orfanato. Anne desabou em lágrimas quando voltou para casa. Marilla disse que sabia exatamente como ela se sentia. Anne desejou nunca mais voltar na escola. Marilla saiu para cumprir algumas tarefas e deixou Anne por conta de uma torta que estava no forno, mas a garota acabou se distraindo e a torta queimou. Somente quando Marilla chegou em casa, a torta foi tirada do forno. Marilla decidiu que não aguentava mais e implorou para que Anne voltasse para ir à escola. Nesse dia, Anne matou aula e voltou para casa somente quando a escola terminou, fingindo que tinha frequentado as aulas. Marilla observou Anne, que finalmente voltou à escola. Mas umas meninas apareceram para visitar Anne e saber o motivo de ela não ter ido às aulas. Marilla então descobriu a verdade. Enquanto isso, Anne passava os momentos de escola brincando de ser uma professora em uma sala de aula.
As pinhas à sua frente eram seus alunos. Quando Anne voltou para casa, Matthew e Marilla já estavam esperando por ela há muito tempo, e Anne começou a inventar histórias como de costume. Foi só quando ela viu os livros didáticos na mesa que percebeu que havia sido pega faltando à escola. Marilla chamou o padre, que aconselhou a não forçá-la. Naquela noite, Anne foi acordada por um alarme, e ela foi até a janela para ver o que era. Um incêndio estava tomando conta da casa vizinha. Matthew estava indo embora com seu carneiro, e ele chamou por Marilla. Pegando todos os baldes que podia carregar, eles foram ajudar a apagar o fogo. Quase todo mundo na cidade veio ajudar a apagar o fogo, mas as chamas estavam totalmente fora de controle. Anne rapidamente colocou sal na água e entrou na casa para fechar as portas e janelas. Assim, ela sabia que o fogo seria abafado e seria mais fácil controlar as chamas. Só que ela inalou muita fumaça e ficou inconsciente. Mesmo assim, ela conseguiu sair da casa sã e salva. Marilla, que estava esperando do lado de fora, estava muito ansiosa e sentiu um alívio quando viu sua filha adotiva sair ilesa. O fogo foi controlado e a bravura e inteligência de Anne foi reconhecida por todos. Como levaria algum tempo para reconstruir a casa, a família Gillis teve que ficar temporariamente na casa de outras pessoas. Só que Anne nem imaginava que teria de dividir sua cama com a pequena Ruby Gillis, uma colega de sala que aparentemente detestava Anne. Mesmo assim, ela tentou ser gentil e confortar Ruby, contando as histórias fantásticas que imaginava. As duas começaram a desenvolver uma afinidade. Um dia, indo para a casa que ainda estava em construção, Ruby caiu e alguns rapazes começaram a rir dela. Anne não gostou e defendeu a garota. Sabe quem ajudou Ruby a se levantar? Ele mesmo, Bert, o crush de Anne. Ruby rapidamente ficou encantada pela gentileza do garoto, mas ao que tudo indica, o coraçãozinho do princeso pertence a Anne. Ela é que não sabe ou não quer saber disso. Anne compartilhou seu pequeno mundo com Ruby e Diana. As três se tornaram boas amigas que podiam conversar sobre qualquer coisa. Mas nesse intervalo, uma coisa acontece. Anne fica transtornada quando suas roupas começam a ficar manchadas de vermelho. Ela achou que estava com os dias contados, mas Marilla percebeu ela chorando por causa daquela suposta ferida e contou para ela que aquilo não significava o fim, mas sim o começo da vida. As duas tiveram uma conversa, agora de mulher para mulher. Esse foi o recap dos 5 primeiros episódios da série de 2017, chamado Anne with an A. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.